considerável se tratando de evolução. Todo mundo se slide. O professor pode mandar hoje. Mandar hoje, para eu chegar aqui. A moça que era. Eu tô saindo toda a foto dela. No século XVII, tivemos a evolução, primeiro, da ótica, que foi a responsável pela produção das lentes, e também foi quando se teve a ideia de produzir um microscópio. Porque a primeira coisa que a gente entendeu como uma coisa que poderia acontecer seria a lupa. Todo mundo sabe o que é uma lupa? Qual é a função da lupa? Deixar uma coisa pequena maior, certo? Então, baseado nesse princípio, considerando os estudos das lentes, tivemos o primeiro ideia do microscópio. Não é que eles sabiam que seria isso, eles só queriam ver as coisas menores. Primeiro, a primeira pessoa que desenvolveu o microscópio, ele não queria ver doença, ela queria ver o fungo que se instalava numa folha de tabaco. Tabaco fungo. Certo? A descoberta do micro-organismo só foi acontecer por um comerciante cientista holandês no período de 1632 a 1723, considerando que nesse período eu tive várias pequenas descobertas até entender de fato que aquilo seria um micro-organismo. Eu conseguia identificar coisas muito pequenas que se mexiam, coisa que anteriormente eu não conseguiria constatar. E com eles, posteriormente a eles, os alunos vieram, os alunos dos mesmos e alguns alunos das áreas das ciências, começaram a identificar esses pequenos seres como imaturos. Seriam seres muito pequenos, animais muito pequenos, certo? E aí nós tivemos as primeiras descobertas: bactérias, glóbulos vermelhos e espermatozoide. Por que foram as primeiras descobertas? Bactéria. É difícil achar bactéria? É difícil? Coliformes fecais. Onde é que tem? É na água que você bebe. O que é coliformes fecais? É a bactéria do cocô. Certo? Todo mundo pensando, será? Não sei. Toda vez que você vai fazer o número 2 no banheiro, você fecha a tampa? Sim. Se deixar a tampa aberta, você está escovando seu dente um pouco. Porque quando você dá descarga, aquilo ali espalha no banheiro todo. E as escovas geralmente ficam onde? Na pia. Coberta? Jamais. Como é que vão criar imunidade se essas escovas estão cobertas? E aí, literalmente, você está colocando coliformes fecais na boca. Cuidado, porque embaixo está tudo pedido. Depois disso, glóbulos vermelhos. Onde é que eu encontro glóbulos vermelhos? O sangue, um material em ampla disponibilidade. Era só o cientista pegar, se cortar e colocar num aparelho para visualizar. E por último, espermatozoide. É mais fácil eu ver espermatozoide ou ovo? Primeiro, mulher espere ovo. Não é possível, meninas, não fazem negócio desse. Mulher espere ovo? Não. Quem é que espera espermatozoide? Sai dele. Certo? Então, nessa escala, eu tinha 3 materiais de ampla disponibilidade. Então, foram as primeiras coisas que eu consegui identificar. Terceiro período da metade do século XIX, e aí nós vemos, primeiro, antes de iniciar a questão da geração da microbiologia, a gente teve uma teoria chamada de geração espontânea. Já ouviram falar isso? Ensino médio pesado aí, batendo. Quando a gente estuda a biologia, a gente teve a primeira geração de pensamento, que era da geração espontânea de vida, que dizia que se eu tivesse um lugar, alimento e um ambiente considerável, razoável, a vida surgiria do nada. Qual era o princípio? A pessoa jogou um sanduíche no sanduíche, quando ela chegou no outro dia tinha rato. O rato nasceu naquele sanduíche? Não. Mas para aquela época a ideia era essa. Se eu deixasse qualquer coisa, qualquer alimento exposto, no outro dia tinha vermes, ratos, moscas, e
também baratas. Esses animais surgiram daquele local? Essa foi a primeira ideia de surgimento de vida. Quer dizer que a vida surgia do nada e não teria nada que poderia impedir ela de surgir. Isso aconteceria tanto para a vida de forma geral, como também para a vida dos micro-organismos. Posteriormente, nós tivemos a teoria que se refere a surgimento de vida não. Aqui tudo já existe e apenas aquilo vai ser descoberto. E uma das pessoas que teve um papel crucial para isso foi Louis Pasteur. Já ouviram o nome desse rapaz? Aonde? Uma conversa aí pra ter. Louis Pasteur remete alguma coisa para vocês? Nada. Você ouviu falar dele aonde? Teoria da biogênese. Teoria da biogênese e a biogênese, que foi a teoria da criação espontânea. Mas Louis Pasteur tem uma função ainda melhor. Quando a gente pega aquela caixa de leite, como é que está escrito lá? Leite pasteurizado. A pasteurização veio de Louis Pasteur. Foi ele que teve a primeira ideia de pasteurização. Ele refutou a teoria da geração espontânea e começou a fazer os próprios experimentos. Ele começou a identificar que o problema não era surgimento espontâneo, mas sim que os micro-organismos eles estavam no ar. E aí eles se aproveitaram da disponibilidade. Isso ele fez um experimento principalmente com sangue. Na biologia, quando a gente estuda o microscópio, o ambiente perfeito para uma bactéria sobreviver é chamado de agar. Chamado de agar nutriente. É onde ele tem todos os nutrientes, todo o oxigênio, tudo que é necessário para uma bactéria sobreviver. Por isso ela procria. E aí, Louis Pasteur fez o chamado agar-sangue ou agar-chocolate, onde ele colocava, além da disponibilidade do agar, ele colocava o próprio sangue. O que é que tem no nosso sangue? Isso é o que eu estou pensando. Nosso sangue ele carrega o que para o nosso corpo? Oxigênio. Oxigênio e só oxigênio Carbono. também, mas do ponto de vista benéfico, oxigênio e nutrientes, pessoal. Função do nosso sangue, carregar oxigênio e nutrientes além dos outros sentidos figurados. Por que isso? Porque se eu tiver só o oxigênio, beleza, um tecido que respira é um tecido vivo, mas um tecido que não é nutrido, ele começa a delfinhar. Literalmente ele resseca e morre. Certo? Exemplo disso, alguém que já quebrou um membro? Um braço, uma perna, um dedo. Quando a pessoa quebra um braço, que ela passa um período com o braço engessado, como é que o braço volta depois? Mais fino. O que foi isso? O seu corpo fez uma suposição. Ora, se um braço que não está mexendo, eu não vou enviar nutriente para ele. Então eu vou tirar o nutriente dele e enviar para as outras partes do corpo. Por isso que geralmente quando volta mais fino. Isso é uma dedução do corpo. Se não está bom, se não está tendo função, eu começo a reduzir. Eu tiro nutrientes de onde não está funcionando nada e começo a aplicar no restante que precisa disso. Certo? Posteriormente, John Tyndall, que foi o responsável pela primeira esterilização por calor. Até hoje é utilizado esse tipo de esterilização, chamado de autoclave. Você pega algum objeto ou algum material, coloca ele a temperaturas altíssimas, com ou sem adição de água, e você tem uma morte instantânea dos micro-organismos. Isso, teoricamente, mataria tudo que existe de micro-organismo. Inclusive é isso que nós temos aqui no hospital. Certo? Além desse, nós temos esterilização química e esterilização por meios radioativos, que também podem ser utilizados. Certo? Finalmente, Louis Robert Koch, que desenvolveu uma primeira cultura de micro-organismos, formando uma colônia. E aí nós tivemos os primeiros estudos referentes ao micro-organismo, porque ele conseguia aprender como é que esse micro-organismo se desenvolvia, como que ele fazia para se reproduzir
do que era necessário para fazer com que ele respondesse ou se procriasse, e posteriormente, lá por 1882, nós tivemos a descoberta do bacilo de Koch. Já ouviram falar? O bacilo de Koch é o responsável pela tuberculose, certo? A tuberculose normal e a miliar, elas provêm do bacilo de Koch. Ele foi descoberto, inclusive, por Koch, Robert Koch. Alguma pergunta até aqui? Último período, século XIX, toda a teoria e a metodologia dos micro-organismos deixou de ser especulativa e agora eu tenho uma ideia real. Eu tenho um microscópio, eu tenho micro-organismos, eu tenho cultura, eu tenho todo o necessário para estudar essa vida. Então, de lá para cá, desde essa situação, nós tivemos a evolução para o período que a gente está agora. Certo? E foi o que aconteceu quando o Covid instaurou. Morreu muita gente? Vocês chegaram a ver as primeiras notícias de morte, que tinha literalmente gente morrendo na rua? Hoje em dia a gente tomou quantas vacinas? 4, 5, diz que vai ter mais duas, né? O que aconteceu? O estudo da vacina, ele é um dos principais fatores de colaboração para os estudos de micro-organismos. Porque o que teria da vacina? Literalmente o vírus. Só que em duas circunstâncias. Primeiro, eu tenho cepas, que seriam pedaços desse vírus. Porque o que acontece? Se eu jogo um pedaço desse vírus no teu corpo, o teu corpo absorve ele, cria uma forma de resistência, e aí você não precisa mais se preocupar com futuras infecções. Certo? Por isso que tem gente que toma vacina da gripe, e aí gripa e fala o quê? Essa vacina não vai nada. Se eu tomo uma vacina para gripe e eu grito, essa vacina não presta. É isso que acontece? É isso? A vacina não presta? Não. Isso não presta. O que acontece? O seu organismo pode não estar muito bem preparado para responder imunologicamente aquilo. E aí, ao invés de você tomar a vacina, criar resistência, você acaba criando alguns sintomas. Mas geralmente são sintomas mais leves do que seria uma gripe convencional. Certo? Depois disso, teorias da infectologia. Infectologia, agora nós estudamos tudo aquilo que infecta o ser humano. E foi introduzido na área de microbiologia porque passou a ser parte integrante dos estudos referentes aos micro-organismos. Certo? Por último, século XX, todo o estudo permitiu a composição de todos os elementos, inclusive elementos do sangue. Por que isso? Porque identificamos que não somente tudo no ar quer matar a gente, como o nosso corpo também produz tudo que pode para tentar evitar esse tipo de problema. Todos os dias, cada dia que você sai de casa, você é exposto a pelo menos umas 100, 150 tipos de vírus e bactérias diferentes. Todo dia quando você chega em casa, você chega doente? Pode. Ou seja, tudo que eu sou exposto não necessariamente vai me causar um problema, porque nem toda infecção ela vai se expandir para dentro do meu corpo. Tanto é que constantemente a gente é exposto ao vírus à tuberculose e também a pneumonia. A gente pega a pneumonia toda semana? Pega todo ano? Alguém já pegou pneumonia na vida? E você é exposto a isso constantemente. Certo? E além dessas descobertas de infectologia referente a tudo que acontece no nosso corpo, também tivemos descobertas de vírus trocados. O que seriam esses vírus trocados? É quando você pega um micro-organismo que não é do seu, vamos supor, do seu campo de vida. Seres humanos têm doenças dos seres humanos. Macacos têm doenças dos macacos. Morcegos têm doenças dos morcegos. Por que isso é relevante? Porque quando você começa a introduzir qualquer um desses outros animais, ou na sua dieta, ou em algum contato constante, você está exposto a um possível problema. Foi assim com o HIV.
A imunodeficiência do HIV, ela foi acometida pelo contato direto com o macaco. Teoria supõe que foi um ato sexual e teoria supõe que foi um ato carnívoro. Ou comeram ou tiveram relações com o macaco. Então, nessa situação, o vírus do HIV para o macaco, apesar de ainda se tornar um problema, não era tão problemático quanto para nós. Qual é o AIDS tem cura? E a descoberta dele aconteceu dezenas de anos. Por que nunca descobriram a cura para esse vírus? Quem sabe me dizer? Porque com um vírus tão antigo nunca foi feita uma cura para ele. Ele está em constante modificação. Evolução quer dizer que ele fica melhor. Ele não pode ficar melhor, senão nós estamos condenados. Ele está em constante modificação. Quando ele encontra uma cura para ele, ele vai e muda um outro tipo de organismo, uma outra estrutura organizacional. E isso impede que eu consiga fazer qualquer tratamento definitivo para HIV. E isso é um problema que até hoje ninguém conseguiu resolver. Dizem as más línguas e as teorias da conspiração que o pessoal todo tem essa cura aí e não quer disponibilizar. Se vocês creem, eles aí são meninos bonitos que fizeram a descoberta. E aí, pessoal, nós entramos